Bem-vindos a mais um Espaçonave Podcast, o seu podcast semanal onde falamos sobre marketing, branding, tecnologia e outros temas que orbitam o universo criativo. Eu sou Henrique Félix e hoje nós vamos continuar a nossa série Os 4 P's do Marketing hoje. Esse é o segundo episódio, a gente vai falar sobre o P de produto. Então, se você não escutou o episódio anterior, eu indico que você volte e escute ele antes, porque é uma série, né? Então, você tem que ter escutado um para escutar o outro. Eu já estou entendendo que você já ouviu para seguir o raciocínio aqui. Mas vamos lá, que hoje nós vamos falar sobre o produto. E esse é o primeiro P de Kotler. E como que tá esse produto hoje em dia? O que será que mudou do produto que o Kotler pensou nos anos 90, começo dos anos 2000, para o produto hoje? Será que mudou muita coisa em relação à estrutura, em relação a conceito? Vamos ver. Primeiro vamos voltar para o conceito de produto, que a gente até já falou no primeiro episódio, mas só para lembrar rapidinho, o produto para o Kotler é a oferta capaz de satisfazer uma necessidade ou desejo por meio de uma troca. Esse é o conceito do produto do Kotler. A gente viu que existe a necessidade, o desejo, a troca, todos esses fatores. Mas agora vamos pensar nesse produto de uma forma ainda mais ampla, né? Como que esse produto pode ser? Esse produto ele pode ser um bem, que é um produto tangível, como um sabonete, um carro, uma joia. Esse produto ele também pode ser um serviço, que é um bem intangível, como uma aula de inglês, uma consulta médica, uma consultoria. Ele pode ser uma experiência, que são produtos que causam uma experiência específica, por exemplo, um tour guiado em um museu, ou escalar o Monte Everest e a Disney. Esse produto ele também pode ser um evento, que é um produto relacionado a acontecimentos, como as Olimpíadas, a festas, eventos no geral. Esse produto ele também pode ser uma pessoa, é um pouco estranho a gente pensar isso, mas pode ser como uma celebridade, um influencer, uma personalidade ou algum profissional de alguma área. Ele também é um produto, é um pouco estranho, mas é, né? E hoje em dia acho que é mais fácil até de entender por causa dos influencers. O produto também pode ser um lugar, como a cidade de São Paulo, a Praia de Ipanema, a Amazônia, né? Tá bem em evidência agora. O produto ele também pode ser uma propriedade, que é um produto de direito intangível, como uma posse, um título imobiliário, financeiro, e aí pode ser uma ação, uma casa, uma cota de um clube, que é uma participação ali. O produto também pode ser uma organização, que é quando o produto é uma organização, ou uma instituição, que são as empresas, as universidades, grupos de teatro, museus, etc. O produto também pode ser informação, conhecimento, e aí nós temos como exemplo cursos, e-book, grupos, comunidades fechadas, enciclopédias, sites, por aí vai. E o produto também pode ser uma ideia, algo mais no conceito ou no benefício, como, por exemplo, o Well Hub, que é um benefício que antes era o Gympass, né? Ele está nesse conceito de ideia, produto, ideia. E aí, agora que a gente já entendeu que o produto para o Kotler é esse montão de coisa aqui, que mesmo sendo um serviço a gente entende, a gente lê como um produto, muita gente dá uma confundida, mas é isso. A gente pode pensar também no que compõe esse produto. Pensa num produto e agora a gente vai pensar o que compõe ele. O Kotler defende que são 3 espectros que compõem um produto. O produto em si, a marca e a embalagem. Essas 3 coisas compõem um produto. Quando a gente fala do produto em si, aqui a gente está falando de todas as características desse produto, propriamente ditas. Então é o tamanho, é a textura, é a garantia, são as cores, sabores, durabilidade, conformidade, confiabilidade, segurança, materiais. Todas essas características e atributos que estão com o produto ali, atribuídos, né? E todas essas características e atributos também podem ser utilizados como diferenciais dentro de um plano de marketing. Você pode trabalhar a comunicação se tiver de acordo com a estratégia, né? O outro espectro que compõe um produto é a marca. A marca é o nome, um termo, sinal, símbolo ou qualquer outra característica que identifica um produto como distinto de outros. A marca ela pode indicar um item, uma família de itens ou todos os itens de uma empresa. E aqui é o assunto que eu mais gosto de falar, porque é o assunto que eu mais gosto de trabalhar, que é o branding.
que é construir marca, né? A marca é um ativo da empresa que atua na diferenciação e construção de valor para os produtos. E aí o branding é o conjunto de estratégias planejadas para construir, gerenciar e fortalecer a identidade e a percepção de uma marca. Então o branding, ele é uma área do marketing, uma ciência separada que tem como foco gerir e fortalecer essa marca para agregar valor a esse produto, né? O cliente vai perceber esse valor através de uma marca. E aí a gente tem a marca como um grande facilitador nos processos de compra, porque a marca gera atalhos, né? Se uma marca tem atributos de facilidade, por exemplo, e é um atributo que o cliente prioriza, quando o cliente identificar esse atributo relacionado à marca, ele tende a considerar esse produto na jornada dele de compra mais facilmente. Lembrando que a jornada dentro do branding é alcance. Primeiro o cliente tem que saber que o produto existe. A segunda etapa é a consideração, para ele considerar comprar. E a terceira já é a conversão. Então, quando você tem atributos que o cliente valoriza, a marca consegue atalhar esse processo. E aí a gente, que é consumidor, a gente sabe muito bem que quando aparece uma marca que a gente se identifica, que a gente gosta já de cara, a gente tende muito mais fácil a comprar, né, esse produto. E o outro espectro que o Kotler defende que compõe um produto é a embalagem. Essa parte fica um pouquinho abstrata porque ele traz a embalagem, entendo, mas a embalagem se aplica muito ao que é tangível, né? O que está aqui intangível, que é quase todas as outras coisas, não se aplica à embalagem. Mas, falando de embalagem, a principal função de uma embalagem é proteger e armazenar o produto. Essa é a função essencial de uma embalagem. Só que a embalagem ela pode ir muito além e ela normalmente vai muito além, porque ela é muito importante para a comunicação e o posicionamento desse produto. Além do mais, que a embalagem ela pode também facilitar o uso do produto, como por exemplo cosméticos, né? Perfumaria ou produto de skincare, esses produtos que têm a aplicação já pensando no uso, ou um borrifador, alguma coisa nesse sentido. Isso também é a embalagem ajudando o produto a ser utilizado, né? E a embalagem também pode auxiliar na produção e na venda. Pensa eletrônico, por exemplo. Não é à toa que a caixa do iPhone é tão compacta. Isso é para gerar uma vantagem logística, porque aí eles conseguem transportar muito mais eletrônico, muito mais iPhone. Alexa, mesma coisa. Caixa super compacta, ela cumpre a função de armazenamento e de proteção ali da logística, mas ela também tem uma função em auxiliar a logística desses produtos, né? E aí, beleza, entendemos, né, que o produto é formado pelo produto em si, a marca, a embalagem. No âmbito do serviço, daria para a gente pensar um pouco que a embalagem seria como esse serviço se mostra dentro de uma usabilidade, né, do processo de relacionamento, mas acho que também já vira uma coisa muito diferente do que é a ideia inicial. Então a embalagem se aplica mesmo com produtos tangíveis e acho que pode desvirtuar muito o conceito se a gente tenta aplicar tudo, né? Mas agora, falando dos serviços em específico, o Kotler e o Armstrong, no livro de 1998, trazem que o serviço é qualquer ato ou desempenho que uma parte pode oferecer à outra e que seja essencialmente intangível e não resulte na propriedade de nada. Sua produção pode ou não estar vinculada a um produto. E aí, o serviço ele tem características específicas, né? Como a intangibilidade, evidentemente, não dá para você tocar uma consultoria, não dá para você tocar uma consulta médica. A inseparabilidade, então, no momento que ele acontece, que o serviço é prestado, ele já é consumido e ele não pode ser estocado, né? Não dá para estocar. A variabilidade, ele vai variar de pessoa para pessoa e ele nunca vai ser a mesma coisa porque não são as mesmas pessoas. E a perecibilidade, porque depois ele já não vai existir da mesma forma mais. São conceitos bem abstratos, né? O conceito de serviço eu acho que é bem fácil de entender. O que a gente consegue pensar além é como esses serviços mudam, né? Hoje em dia, com a IA, que tem transformado tantas profissões, né? E gerando novas profissões também, o próprio serviço de marketing, do profissional do marketing,
já se alterou bastante nos últimos anos, e esse serviço ele vai mudando de acordo com a necessidade. Mas isso não é uma particularidade do serviço. O produto tangível ele também vai se alterando de acordo com as necessidades de uma sociedade, né? A gente pode afirmar, inclusive, que o produto está diretamente ligado a uma necessidade de um tempo, de pessoas com comportamentos específicos. Porque quando esses comportamentos deixam de existir ou deixam de ser usuais, o produto entra em desuso e o produto para de ser comercializado, seja por questões legais, seja por oferta e demanda. O produto ele acompanha a humanidade, a evolução, e acompanha essas tendências de consumo. Evolução nem sempre, porque aqui a gente tem que considerar também os grandes modismos ou coisas que não precisam necessariamente fazer um sentido além do próprio consumismo, né? E o serviço também está aí na mesma questão, né? O serviço também acompanha todas essas necessidades e vai sempre mudando, porque a sociedade vai mudando, as tecnologias vão mudando. Só que aí esse conceito também de entender o produto como algo cíclico e que tem um fim, na verdade, e que se recomeça com uma outra proposta, com adaptações para gerar novos produtos também, isso não é nada novo, né? A gente tem os conceitos antigos de ciclo de vida de produto, que já estuda essas ondas e prevê esses declínios também. É importante que, como profissionais do marketing, a gente entenda que nenhum produto é eterno, nada é para sempre, né? A própria Coca-Cola agora vem deixando a Coca-Cola com açúcar de lado e priorizando a Coca-Cola Zero, porque o consumo de Coca-Cola Zero vem crescendo exponencialmente e o consumo de Coca-Cola normal com açúcar, ela vem caindo, porque há uma mudança de hábito, né? Então, não quer dizer que as pessoas vão preferir uma outra bebida. Tenho certeza que muitas pessoas estão preferindo também. Mas a Coca-Cola renova um ciclo colocando um outro produto em primeiro plano. A cerveja zero, mesma coisa. Ela surge para contemplar um comportamento, uma mudança de hábito, seja das pessoas Gen Z ou as próprias pessoas que já estão mais conscientizadas, que vão dirigir e não querem beber e misturar uma coisa com a outra, né? E, inclusive, é um excelente case o da Heineken Zero, que é uma cerveja zero que patrocina a Fórmula 1, que tem tudo a ver com direção, né? E aí o destaque fica por conta da novidade, né? Do impacto. Opa, cerveja e Fórmula 1 não tinha nada a ver, mas agora tem porque existe a cerveja zero. Bom, por hoje é só. O Espaçonave Podcast volta na semana que vem, na próxima quarta, com mais um episódio da nossa série Os 4Ps do Marketing Hoje. Siga o Espaçonave nas redes sociais, Espaçonave, sem cedilha, pod. Nós estamos em todas as plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube. Ainda estou pensando se eu vou manter nas outras, talvez eu deixe só Spotify e YouTube. E me conta o que você está achando do Espaçonave Podcast. E é isso. Até semana que vem com mais um Espaçonave Podcast.